Entre os seres vivos. Os seres vivos estão adaptados não apenas ao ambiente físico, mas também uns aos outros. Qualquer relação de convivência entre os organismos de uma biocenose é genericamente denominado simbiose. De acordo com o conceito original, simbiose é tanto uma relação de parasitismo em que um organismo vive à custa de outro, causando-lhe prejuízo, quanto uma relação de mutualismo em que os organismos se beneficiam mutuamente pelo fato de viverem juntos. Relações intraespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos de mesma espécie. Relações harmônicas são aquelas em que um ou ambos os associados se beneficiam e não há prejuízo para nenhuma das partes. Relações desarmônicas são aquelas em que há prejuízo para um ou para ambos os participantes da relação. Colônias são associações de indivíduos de mesma espécie, unidos de tal maneira que formam um conjunto funcional integrado, muitas vezes quase indestrutível, de um organismo único. Um exemplo de colônia é a caravela portuguesa, um selenterado colonial formado por indivíduos de vários tipos. Sociedades são grupos de organismos de mesma espécie que apresentam algum grau de cooperação. Diversos tipos de animais, inclusive nossa própria espécie, vivem em sociedade. Os lobos capturam presas graças à cooperação dos membros da alcateia. A competição intraespecífica constitui uma das principais forças limitadoras do tamanho das populações. Entre os indivíduos de mesma espécie existe sempre alguma forma de competição, o que evita a exploração excessiva dos recursos do meio. Em regiões desérticas, o espaçamento regular da vegetação revela a existência da competição. Relações interespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos de espécies diferentes. A protocooperação, também chamada simplesmente cooperação, traz vantagens para ambas as espécies que se associam. Um exemplo de protocooperação é a relação entre alguns mamíferos de grande porte, 2 búfalos e rinocerontes, e pássaros que comem seus carrapatos. Há vantagens tanto para o mamífero quanto para o pássaro. O inquilino é uma relação em que um inquilino se beneficia por viver sobre um hospedeiro sem, entretanto, prejudicá-lo. Como exemplo, temos as plantas epífitas em uma floresta. A vantagem das epífitas em crescer sobre árvores de grande porte é a obtenção de maior suprimento de luz para a fotossíntese. No comensalismo, uma das espécies é beneficiada pela simbiose, enquanto a outra aparentemente não tira nenhum proveito, mas também não sofre nenhum prejuízo. A rêmora possui um apreensório dorsal, que com ele se prende ao corpo dos tubarões. O tubarão oferece transporte gratuito para a rêmora, que come os restos das presas caçadas pelo tubarão.
O mutualismo é uma relação em que ambas as espécies se interagem e obtêm benefícios. A associação é permanente e indispensável à sobrevivência dos indivíduos associados. Os cupins são incapazes de digerir celulose da madeira que ingerem. Isso é feito por micro-organismos que apenas conseguem sobreviver em seu tubo digestivo. A competição interespecífica ocorre quando os membros de duas espécies disputam o mesmo recurso do meio. Duas espécies distintas de herbívoros, como insetos e gado bovino, por exemplo, quando se alimentam do capim de um mesmo pasto, estabelecem a relação de competição. O amensalismo, também chamado antibiose, ocorre quando os membros de uma espécie eliminam substâncias que prejudicam o crescimento ou a reprodução de outras espécies com as quais convivem. Colônia do fungo Penicillium, que elimina substâncias inibidoras do crescimento de bactérias, o pesquisador Alexandre Fleming, ao perceber este fato, isolou a penicilina. Herbivorismo é a relação entre os animais herbívoros e as plantas das quais eles se alimentam, caminho pela qual a energia capturada da luz solar passa dos seres autótrofos para heterótrofos. O predatismo é a relação em que uma espécie animal predadora se alimenta de indivíduos de outra espécie animal, as presas. A relação predador-presa contribui para manter o equilíbrio tanto da população de predadores quanto a de presas. Parasitismo é uma relação em que uma espécie se associa a outra, causando-lhe prejuízo por se alimentar às suas custas. Ectoparasitas vivem na superfície externa do corpo do hospedeiro. Endoparasitas vivem no interior do hospedeiro. Exemplos: carrapatos são ectoparasitas de animais. A solitária é verme endoparasitas do homem.